A floresta amazônica peruana é uma das maiores provas da grandiosidade da criação de Deus. Em meio à vastidão dessa selva, repleta de mistérios e belezas indescritíveis, encontramos animais que parecem ter sido desenhados à mão pelo próprio Criador. Onças furtivas, pássaros de cores impossíveis, serpentes imensas e criaturas bioluminescentes que iluminam a noite. Tudo faz parte de um equilíbrio perfeito, onde cada ser tem seu propósito. No entanto, quantos realmente conhecem as maravilhas que habitam esse paraíso esquecido? Poucos percebem que cada folha, cada rio e cada ser vivo cumprem um papel fundamental nessa obra-prima divina. A Amazônia não é apenas uma floresta, é um sistema vivo, interligado, onde predadores e presas, árvores gigantes e insetos minúsculos, todos desempenham sua função para manter a harmonia. É impossível observar essa biodiversidade sem enxergar a mão de Deus em cada detalhe. E quando nos aprofundamos nesse universo selvagem, entendemos que não estamos diante de um simples ambiente natural, mas sim de um santuário da vida. Infelizmente, muitas dessas criaturas impressionantes estão ameaçadas pela destruição do próprio habitat que Deus lhes deu. A ação humana tem devastado a floresta, colocando em risco espécies que existem há milênios. Mas ainda há esperança, pois assim como Deus nos deu a capacidade de admirar e aprender com a natureza, também nos deu a responsabilidade de protegê-la. Conhecer esses animais é o primeiro passo para valorizar e preservar esse tesouro que nos foi confiado. A onça-pintada é o predador de topo da Amazônia e um dos símbolos mais imponentes da selva. Com seu corpo musculoso e dentes afiados, ela é capaz de caçar desde pequenos roedores até jacarés e capivaras. Diferente de outros felinos, a onça prefere emboscadas silenciosas, atacando suas presas com uma mordida letal no crânio. Seu padrão de manchas é único, funcionando como uma impressão digital para cada indivíduo. Essa camuflagem perfeita permite que se misture à densa vegetação sem ser detectada. Além de sua força e astúcia, a onça é uma nadadora exímia, podendo atravessar rios caudalosos e até caçar na água. Esse comportamento é raro entre felinos, tornando-a ainda mais especial. Na floresta amazônica peruana, ela é encontrada em regiões remotas, onde há menor interferência humana. Infelizmente, a destruição do habitat e a caça furtiva reduziram sua população, tornando a conservação desse animal essencial. Apesar do temor que provoca, a onça evita encontros com humanos, preferindo se manter nas sombras da mata. Sua presença é um indicativo da saúde do ecossistema, pois como predador de topo regula populações de presas e impede desequilíbrios ecológicos. Quando a onça desaparece, outros animais se multiplicam descontroladamente, comprometendo a biodiversidade. É por isso que projetos de conservação tentam proteger esse felino e garantir que ele continue reinando na selva. Alguns desses esforços incluem a criação de áreas protegidas e o monitoramento da população por meio de câmeras escondidas. A ciência tem mostrado que preservar a onça é preservar toda a Amazônia. Curiosamente, as onças da Amazônia peruana são menores do que as do Pantanal, mas compensam isso com maior agilidade e discrição. Elas possuem hábitos noturnos e se movem como fantasmas na mata densa, tornando avistamentos raros. A anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul, podendo pesar mais de 250 quilos. Apesar de seu tamanho imponente, é um animal dócil e solitário, preferindo evitar conflitos. Com seu corpo robusto e focinho flexível, consegue detectar e alcançar frutas escondidas na vegetação. Sua alimentação é baseada em folhas, frutos e brotos, desempenhando um papel essencial na dispersão de sementes. Uma das características mais marcantes da anta
é sua excelente habilidade de nadar. Muitas vezes, ela é encontrada próxima a rios e lagos, onde mergulha para escapar de predadores como onças e jacarés. Além disso, a água ajuda a manter sua temperatura corporal e a afastar parasitas. Sua relação com o ambiente aquático a torna um dos mamíferos mais adaptáveis da Amazônia peruana. Infelizmente, a anta é uma das espécies mais caçadas na floresta, tanto por sua carne quanto por superstições locais. Algumas culturas acreditam que partes do seu corpo possuem propriedades místicas, o que aumenta a pressão sobre a espécie. O desmatamento também afeta sua população, reduzindo seu habitat e suas fontes de alimento. A conservação da anta é fundamental para a manutenção da biodiversidade amazônica. Apesar de sua aparência pacífica, a anta pode se tornar agressiva quando ameaçada. Há relatos de indivíduos que, ao serem cercados, deram coices poderosos para se defender. Seu instinto de sobrevivência a torna um símbolo de resiliência dentro da floresta. Para muitos povos indígenas, a anta representa força e conexão com a terra. Observar uma anta na selva é um privilégio, pois seu comportamento discreto e noturno dificulta avistamentos. Seu papel na natureza é insubstituível, garantindo que a floresta continue se renovando. Proteger esse gigante gentil é garantir a continuidade do ciclo natural da Amazônia. O jacaré-açu é um dos maiores répteis da Amazônia, podendo ultrapassar 5 metros de comprimento. Esse predador de águas escuras possui uma mordida incrivelmente poderosa, capaz de esmagar ossos com facilidade. Diferente de outros jacarés, o jacaré-açu tem hábitos noturnos e fica praticamente invisível sob a superfície da água, esperando o momento certo para atacar. Sua presença é essencial para o equilíbrio dos rios, pois regula populações de peixes e outros animais aquáticos. Embora seja um predador temido, o jacaré-açu raramente ataca humanos, preferindo se alimentar de capivaras, peixes, tartarugas e até sucuris. Seu método de caça é baseado na paciência. Fica imóvel por longos períodos até que a presa se aproxime. Então dispara um ataque fulminante. Seu corpo escuro ajuda na camuflagem, tornando-o quase imperceptível na água. Quando está completamente submerso, apenas seus olhos e narinas ficam visíveis, permitindo que respire enquanto observa o ambiente. Os filhotes de jacaré-açu enfrentam muitos desafios logo após o nascimento. Pequenos e vulneráveis, são alvos de aves de rapina, peixes grandes e até outros jacarés. Apenas uma pequena parte da ninhada sobrevive até a idade adulta. No entanto, aqueles que conseguem crescer tornam-se verdadeiros senhores dos rios, ocupando o topo da cadeia alimentar. Suas habilidades de sobrevivência fazem do jacaré-açu um dos répteis mais bem adaptados da Amazônia. Infelizmente, essa espécie já esteve à beira da extinção devido à caça ilegal por sua pele, altamente valorizada no mercado negro. Hoje, graças a esforços de conservação, sua população está se recuperando. Áreas protegidas como a Reserva Nacional Pacaya-Samiria, no Peru, são refúgios importantes para esses gigantes. O jacaré-açu continua sendo um símbolo de força e resiliência da vida selvagem amazônica. Ver um jacaré-açu na natureza é uma experiência inesquecível. Seus olhos brilhando no escuro da noite e seu movimento silencioso pela água causam um misto de admiração e respeito. Esse predador pré-histórico já estava aqui muito antes dos humanos e, se protegido, continuará dominando os rios amazônicos por muitos séculos. A capivara é o maior roedor do mundo e um dos animais mais sociáveis da Amazônia. Vivendo em grupos de até 30 indivíduos, ela passa boa parte do tempo próxima a rios e lagos, onde encontra alimento e segurança contra predadores. Seu corpo robusto e suas patas adaptadas à natação fazem dela uma excelente nadadora. Diferente de outros roedores, as capivaras possuem uma hierarquia bem definida dentro do grupo. O macho dominante lidera o bando, protegendo as fêmeas e os filhotes contra ameaças. Durante o dia, costumam descansar à sombra, enquanto a tarde e a noite se tornam mais ativas, saindo para pastar.
Sua dieta é composta principalmente por gramíneas e plantas aquáticas. Predadores como onças, jacarés e sucuris estão sempre de olho nas capivaras. Para escapar, elas mergulham na água e podem permanecer submersas por vários minutos. Essa adaptação as torna mestres na arte da fuga. Sua inteligência e senso de alerta garantem que o grupo esteja sempre atento a qualquer sinal de perigo. Mesmo sendo amplamente caçadas por sua carne e couro, as capivaras continuam sendo um dos animais mais abundantes da Amazônia peruana. Seu papel ecológico é importante, pois ajudam a manter o equilíbrio da vegetação ribeirinha. Além disso, são simpáticas e muito apreciadas por quem visita a região. Quem vê uma capivara relaxando na beira do rio pode não imaginar o quão resistente e bem adaptada ela é. Sua natureza pacífica e seu estilo de vida em grupo fazem dela um dos animais mais interessantes da floresta. E onde há capivaras, a vida selvagem segue pulsando em harmonia. O tamanduá-bandeira é um dos mamíferos mais peculiares da Amazônia peruana. Com sua língua pegajosa de até 60 centímetros, ele é um especialista em devorar formigas e cupins, podendo consumir milhares delas em um único dia. Seu focinho longo e sem dentes é perfeitamente adaptado para invadir formigueiros sem destruir sua estrutura por completo. Dessa forma, ele evita acabar com sua fonte de alimento e garante que os insetos se recuperem ao longo do tempo. Apesar de parecer lento e pacífico, o tamanduá-bandeira é um animal resistente e pode se defender de predadores com suas garras afiadas. Seus membros anteriores possuem unhas enormes que são capazes de ferir até uma onça pintada em um confronto direto. No entanto, sua principal estratégia de defesa é evitar o perigo, movendo-se silenciosamente pela floresta e confiando em sua camuflagem natural. Ele prefere viver em áreas abertas dentro da floresta, onde pode se locomover com mais facilidade. Seus movimentos parecem desajeitados devido ao formato de suas patas, mas ele é extremamente eficiente em percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Quando ameaçado, pode se erguer sobre as patas traseiras, assumindo uma postura intimidadora para afugentar predadores. Infelizmente, esse animal está ameaçado pelo desmatamento e atropelamentos em estradas que cortam a floresta. Como tem hábitos solitários e um ritmo de vida tranquilo, ele acaba sendo uma presa fácil para caçadores e outras ameaças humanas. Em algumas áreas protegidas do Peru, populações saudáveis ainda podem ser encontradas, mas sua conservação depende de ações urgentes. Com seu visual exótico e hábitos alimentares únicos, o tamanduá-bandeira desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Ao controlar populações de formigas e cupins, evita que esses insetos se tornem pragas e contribuam para a degradação da vegetação. Sua presença na floresta é uma prova viva da engenhosidade da natureza. A arraia de água doce é um dos peixes mais enigmáticos da Amazônia. Diferente de suas parentes marinhas, essa espécie vive em rios e lagos, escondendo-se no fundo lodoso. Seu corpo achatado e arredondado permite que se camufle perfeitamente, tornando-se praticamente invisível para predadores e presas. Apesar de sua aparência tranquila, a arraia possui uma das defesas mais temidas da Amazônia, um ferrão venenoso localizado na cauda. Esse espinho pode causar dores intensas e, em alguns casos, infecções graves. Quando se sente ameaçada, a arraia dá um golpe rápido para se defender, tornando-se um dos animais mais perigosos para pescadores desavisados. Ela se alimenta principalmente de pequenos peixes, crustáceos e moluscos que encontra no leito dos rios. Sua estratégia de caça é baseada na paciência. Permanece imóvel até que a presa se aproxime, então a suga rapidamente com sua boca localizada na parte inferior do corpo. Esse método eficiente de captura faz dela uma predadora discreta e letal. Embora seja temida pelos humanos, a arraia tem um papel fundamental no ecossistema aquático. Ao se alimentar de pequenos organismos, regula a população de espécies e evita desequilíbrios ambientais. No entanto, sofre com a poluição dos rios e com a pesca predatória, fatores que ameaçam sua sobrevivência.
Avistar uma arraia deslizando suavemente pelo fundo do rio é um espetáculo hipnotizante. Seu movimento fluido e gracioso demonstra a perfeição de sua adaptação ao ambiente aquático. Respeitá-la e protegê-la é garantir que os rios da Amazônia continuem repletos de vida. Os sapos venenosos da Amazônia peruana são pequenos, mas extremamente perigosos. Suas cores vibrantes, que variam entre azul, amarelo, vermelho e verde, servem como um alerta para predadores. Eles são altamente tóxicos. Algumas espécies possuem veneno potente o suficiente para matar vários seres humanos com uma única gota. Essa toxina é usada por tribos indígenas para envenenar flechas de caça, tornando-se uma ferramenta letal contra presas e inimigos. Diferente de outros anfíbios, esses sapos não precisam de grandes corpos d'água para se reproduzir. Eles depositam seus ovos em folhas úmidas e, após a eclosão, transportam os girinos nas costas até pequenos reservatórios naturais, como bromélias ou cascas de árvores. Esse comportamento cuidadoso aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes e demonstra um lado surpreendente desses pequenos anfíbios. A origem do veneno desses sapos está diretamente ligada à sua dieta. Eles se alimentam de formigas, ácaros e outros insetos que contêm alcaloides tóxicos. Em cativeiro, sem essa alimentação específica, perdem sua toxicidade, provando que seu veneno é um reflexo de sua interação com o ambiente. Isso também significa que qualquer alteração no ecossistema pode afetar sua capacidade de defesa. Infelizmente, a destruição da floresta e a coleta ilegal para o comércio de animais exóticos ameaçam essas espécies. Muitas pessoas capturam esses sapos para criá-los como animais de estimação, ignorando o impacto ambiental dessa prática. Sem um habitat adequado, suas populações podem entrar em declínio rapidamente. Apesar de sua letalidade, os sapos venenosos são essenciais para a biodiversidade amazônica. Seu papel como predadores de pequenos invertebrados ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema. Além disso, cientistas estudam suas toxinas para desenvolver novos medicamentos, provando que até os menores habitantes da floresta podem ter um impacto gigantesco. Os macacos pregos são um dos primatas mais inteligentes da Amazônia, sendo famosos pelo uso de ferramentas. Eles utilizam pedras para quebrar nozes, galhos para retirar insetos e até folhas como copos para beber água. Esse comportamento mostra um nível avançado de aprendizado e adaptação ao ambiente. Além disso, vivem em grupos altamente sociais, com hierarquias bem definidas. A comunicação entre eles envolve expressões faciais, gestos e uma variedade impressionante de sons. Na floresta amazônica peruana, os macacos pregos são comuns e podem ser vistos saltando entre as árvores com incrível destreza. Seu corpo ágil e cauda preensil permitem que se locomovam rapidamente pela copa das árvores, evitando predadores. Alimentam-se de frutas e sementes, pequenos insetos e até ovos de aves. Por serem dispersores de sementes, ajudam na regeneração da floresta, garantindo que novas árvores cresçam constantemente. Apesar de sua esperteza, esses primatas enfrentam ameaças constantes, como o desmatamento e a caça ilegal. Em algumas comunidades locais, ainda são capturados para o tráfico de animais ou como alimento. Felizmente, programas de conservação têm trabalhado para proteger a espécie e conscientizar a população sobre sua importância ecológica. Algumas reservas peruanas, como a Reserva Nacional de Tambopata, abrigam populações saudáveis desses macacos. O comportamento dos macacos pregos também chama a atenção dos cientistas, que estudam sua inteligência em comparação com a dos grandes primatas. Algumas pesquisas mostram que eles têm memória de longo prazo e são capazes de resolver problemas complexos. Isso os coloca entre os animais mais inteligentes do mundo, rivalizando até mesmo com chimpanzés em certas habilidades cognitivas. Para quem visita a Amazônia peruana, observar um grupo de macacos pregos em ação é um espetáculo à parte. Eles brincam, se comunicam e até parecem pregar peças uns nos outros, exibindo traços de humor e curiosidade.
Esse lado brincalhão faz com que sejam um dos animais mais queridos da selva. E ao protegê-los, garantimos que a inteligência da floresta continue evoluindo. O tucano-toco é uma das aves mais icônicas da Amazônia, conhecido pelo seu bico grande e colorido. Apesar do tamanho impressionante, o bico é leve e ajuda a regular sua temperatura corporal. Ele é essencial para a dispersão de sementes, pois se alimenta de frutas e depois espalha as sementes pela floresta. Essa função ecológica faz dele um dos jardineiros naturais da Amazônia peruana. Seu canto rouco e característico ecoa entre as árvores, tornando-o facilmente reconhecível. Os tucanos vivem em pequenos grupos e são extremamente ágeis durante o voo. Usam seu bico não apenas para se alimentar, mas também para se defender de predadores e competir por parceiros. Durante a época de acasalamento, os machos frequentemente trocam frutas com as fêmeas como um tipo de cortejo. Esse comportamento fortalece os laços entre os casais e garante a sobrevivência da espécie. Apesar de sua beleza e importância ecológica, os tucanos enfrentam ameaças constantes, como a destruição de seu habitat. O desmatamento reduz a disponibilidade de árvores para nidificação, impactando diretamente a população da espécie. Além disso, o tráfico de aves exóticas coloca muitos tucanos em cativeiro, longe de seu ambiente natural. Felizmente, em reservas protegidas como o Parque Nacional Manu, essas aves ainda podem ser vistas em grande número. Um detalhe curioso sobre o tucano-toco é que ele possui uma visão altamente desenvolvida, permitindo enxergar cores de maneira mais vibrante do que os humanos. Isso o ajuda a encontrar frutas maduras e identificar predadores à distância. Sua presença na floresta é um indicador de um ecossistema saudável, já que depende de uma grande diversidade de árvores frutíferas para sobreviver. Ver um tucano voando entre as árvores da Amazônia peruana é um espetáculo único. Seu bico brilhante contrasta com o verde intenso da floresta, criando uma das cenas mais belas da natureza. Além de serem fascinantes, essas aves desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico. Proteger os tucanos significa garantir que a Amazônia continue exuberante e cheia de vida. A sucuri, também chamada de anaconda, é a maior cobra do mundo em peso e uma das mais temidas da Amazônia. Embora não seja venenosa, sua força esmagadora é suficiente para dominar grandes presas, como capivaras, veados e até jacarés. Seu corpo musculoso pode ultrapassar 8 metros de comprimento, tornando-a uma das predadoras mais eficientes dos rios e pântanos. Diferente de outras serpentes, a sucuri prefere a vida aquática. Seus olhos e narinas posicionados no topo da cabeça permitem que fique quase totalmente submersa, aguardando silenciosamente por uma presa. Quando ataca, se enrola ao redor do corpo do animal e aperta com tanta força que impede a respiração, causando a morte por asfixia. Seu metabolismo lento permite que passe semanas sem se alimentar após uma grande refeição. Apesar da fama de monstro devorador de humanos, ataques a pessoas são extremamente raros. A sucuri evita o contato com humanos e geralmente foge ao menor sinal de perigo. No entanto, devido ao medo e à desinformação, muitas são mortas injustamente. A destruição de seu habitat e a caça ilegal também ameaçam essa espécie, tornando a preservação fundamental para o equilíbrio da floresta. Os povos indígenas amazônicos veem a sucuri com respeito e misticismo. Em muitas lendas, ela é considerada um espírito protetor das águas e símbolo de força e sabedoria. Alguns acreditam que avistar uma sucuri gigante traz sorte e conexão com a natureza. Esse aspecto cultural reforça a importância da preservação desse animal emblemático. Encontrar uma sucuri na floresta é um momento raro e impressionante. Sua movimentação silenciosa e seu olhar penetrante fazem dela uma das criaturas mais fascinantes da Amazônia peruana. Mais do que um predador, a sucuri é um símbolo da grandeza e dos mistérios das águas amazônicas. A harpia é a águia mais poderosa das Américas e uma das maiores do mundo.
Com garras que podem medir até 10 centímetros, maiores que as de um urso pardo, essa ave é capaz de capturar macacos, bichos preguiça e até pequenos veados. Seu voo silencioso e sua visão aguçada fazem dela uma caçadora quase invisível entre as copas das árvores. Com uma envergadura de quase 2 metros, a arpia é uma presença imponente na floresta. Ela constrói seus ninhos no topo das árvores mais altas, garantindo uma visão privilegiada do território. Apesar de seu tamanho, é extremamente ágil e consegue capturar presas em pleno voo. Seu bico curvado e afiado é perfeito para rasgar carne, tornando cada ataque letal. Infelizmente, a arpia está ameaçada pela destruição do seu habitat. O desmatamento reduz a quantidade de árvores grandes o suficiente para a construção de ninhos, dificultando sua reprodução. Além disso, em algumas regiões, ela é morta por caçadores que a veem como uma ameaça ao gado. No entanto, projetos de conservação vêm tentando reverter esse quadro, protegendo áreas onde a espécie ainda sobrevive. A arpia também ocupa um lugar especial na cultura indígena. Algumas tribos a consideram um espírito guardião da floresta, e sua imagem aparece em artefatos e pinturas ancestrais. Esse respeito reforça a importância de preservar essa incrível ave de rapina. Observar uma arpia em seu habitat natural é um privilégio raro. Seu olhar penetrante e sua presença majestosa mostram porque ela é uma das caçadoras mais temidas e respeitadas da Amazônia. Se protegermos a arpia, protegemos também o equilíbrio das florestas tropicais. O galo da serra é uma das aves mais espetaculares da floresta amazônica peruana. Com sua plumagem laranja vibrante e um topete marcante, ele se destaca entre a vegetação densa. Além da aparência exótica, seu canto potente e melodioso é inconfundível. Essa ave é famosa por seu ritual de acasalamento único, onde os machos se reúnem em áreas chamadas de leques para exibir suas danças e vocalizações, disputando a atenção das fêmeas. Apesar de sua beleza, o galo da serra é uma ave reservada e difícil de ser encontrada. Ele prefere viver em florestas úmidas, próximas a formações rochosas, onde constrói seus ninhos em fendas de penhascos. Sua dieta é composta principalmente por frutas, sendo um dos principais dispersores de sementes da floresta. Ao consumir os frutos e espalhar as sementes, ele contribui diretamente para a regeneração da vegetação amazônica. A sobrevivência dessa espécie está diretamente ligada à conservação do seu habitat. O desmatamento e a fragmentação florestal ameaçam suas populações, tornando cada vez mais difícil encontrar áreas seguras para nidificação e alimentação. Além disso, a captura ilegal para o tráfico de aves exóticas também representa um perigo para a espécie. Em algumas culturas indígenas, o galo da serra é considerado um símbolo de sorte e prosperidade. Sua presença em uma área é vista como um sinal de que a floresta está saudável e cheia de vida. Esse respeito cultural ajuda na preservação da espécie, incentivando a proteção das florestas onde ele habita. Observar um galo da serra na natureza é um privilégio raro e inesquecível. Sua coloração intensa e comportamento curioso fazem dele uma das aves mais fascinantes da Amazônia. Proteger essa espécie é garantir que o espetáculo de cores e sons da floresta continue encantando futuras gerações. Depois de percorrer essa jornada pela floresta amazônica peruana, fica impossível não sentir a presença de Deus em cada detalhe. Cada animal, com suas cores, habilidades e comportamentos únicos, é uma peça essencial dessa obra-prima divina. Do voo silencioso da arpia à força imponente da onça-pintada, da delicadeza das borboletas ao poder oculto das sucuris, tudo nos lembra que a natureza é um reflexo da perfeição do Criador. No entanto, essa criação está ameaçada. O desmatamento, a caça ilegal e a destruição dos habitats colocam em risco muitas dessas espécies. Deus nos confiou essa floresta e nos deu a responsabilidade de protegê-la. Mas será que estamos fazendo nossa parte? A Amazônia não é apenas um pedaço de terra cheio de árvores. É o lar de criaturas incríveis, cada uma com seu papel no equilíbrio da vida. A grande questão que fica é: como podemos retribuir tudo o que Deus nos deu?
Pequenas ações fazem a diferença. Apoiar a preservação, divulgar conhecimento, ensinar respeito pela natureza. Quando valorizamos a criação, estamos, de certa forma, honrando o Criador. Afinal, respeitar a natureza é respeitar a obra de Deus. Se essa jornada te fez refletir, compartilhe esse conhecimento. Leve adiante essa mensagem de conscientização, pois cada pessoa que entende a importância da Amazônia se torna um aliado na sua preservação. E para continuar explorando os segredos da vida selvagem e descobrir mais sobre a grandiosidade da natureza, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Que Deus nos dê sabedoria para cuidar daquilo que Ele nos confiou e que possamos sempre admirar, respeitar e proteger essa dádiva que é a Amazônia.